Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está se juntando à nossa mini aula de gestão da mudança. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que essa apresentação que eu estou usando é uma apresentação de uma simulação em gestão da mudança. Infelizmente, como nós estamos em modelo virtual de aulas, nós não poderemos usar nesse semestre a simulação que eu desenvolvi alguns anos atrás chamada Executive Change, né? Essa simulação foi desenvolvida num projeto junto com a FAPESB, FINEP Brasil. À época, foi um edital que a Executive, empresa que eu fui sócio, conseguiu desenvolver um projeto e conseguir levantar fundos para desenvolver essa simulação. Então, essa simulação ela teve um modelo de gestão da mudança proposto, né? Então a gente fez toda uma pesquisa sobre os modelos de gestão da mudança existentes na literatura, modelo de gestão da mudança existente em empresas de consultoria internacionais, e a gente acabou chegando numa revisão crítica desses modelos e propondo um novo modelo, que é o modelo que a gente acabou levando em frente para consultorias, para desenvolvimento de trabalhos em diversos tipos de empresas, em diversas áreas, e também para a treinamento executivo. Essa simulação ela ganhou alguns prêmios aqui dentro do Brasil e fora nós chegamos a concorrer em alguns prêmios bem importantes, fomos semifinalistas, né? Fomos semifinalistas também do prêmio Santander de Inovação com essa simulação. Então é algo que eu espero que depois de passar da pandemia a gente extraordinariamente a gente consiga ofertar algumas oficinas para aqueles alunos que passaram pela disciplina de estratégia que não puderam fazer essa simulação presencial. Ela é uma simulação que usa um tablet e cartas analógicas, como um jogo de carta, né? Vocês vão ver durante a apresentação que parte do conteúdo está nesse modelo de cartas. Bom, então vamos em frente. Bom, como todo framework, ou roadmap, ou enfim, todo caminho crítico de um modelo, você tem aí uma divisão de fases, né? Ou níveis, ou passos, né? Então a gente dividiu esse modelo de gestão da abundância em 5 fases. A primeira fase é justamente o desenvolvimento vamos dizer assim, a capacidade da organização de sentir, né, de ela perceber que é necessário urgentemente mudar, né? Então essa é a primeira fase, né? Então a organização saber que precisa mudar, né? Segundo, a fase de planejamento, de pensar o futuro. A fase 3 de desenvolvimento de competências para que essa mudança aconteça. E a fase 4 a execução desse planejamento, né? A gente usa a ideia de projeto para as ações e, finalmente, a consolidação dessas atividades. Bom, vamos a cada um desses passos. Primeiro passo, necessidade urgente de mudança, né? Então, a gente usa, né, na simulação um jogo de cartas em que você tem esses cinco passos, né? Então, é justamente o que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer com que a organização ela tenha a sensibilidade de enxergar que precisa mudar. Como é que se faz isso? Organizações que transmitem, que são transparentes, elas conseguem informar ao seu público interno, aos seus colaboradores, não somente acionistas, como é que anda uh, a administração financeira da empresa, como é que anda a questão dos ativos, estoques, enfim, nível de competitividade, né? Então você tem pesquisa de satisfação, pesquisa de mercado, informações financeiras que são, vamos dizer assim, compartilhadas com os funcionários. Muitas organizações se deparam com pessoas que são pegas de surpresa quando de repente a empresa fecha,
ou como uma empresa começa a demitir massivamente. Mas o que está acontecendo? A empresa estava tão bem? Não, não estava, só que as pessoas não sabiam disso. Então, como é que um presidente, um diretor de uma empresa quer que uma organização ela mude se não se passar para os seus funcionários a necessidade dessa mudança? E para isso necessita informação, diálogo, transparência. Então, esse é o primeiro passo. Fazer com que as pessoas da organização saibam, sintam que é necessário mudar. O segundo passo é o planejamento da mudança, né? Nem sempre a gente consegue ter o tempo necessário para fazer um planejamento fino, um planejamento detalhado. E muitas vezes não é nem possível fazer isso, dado o desenvolvimento da mudança hoje em dia. Então, há algum tempo atrás, a gente tinha algumas constantes, algumas variáveis que a gente chama, né, de variáveis que não mudam, então são constantes, e aquelas variáveis que, como o próprio nome já diz, variam ao longo do tempo. Então a gente tem cada vez um ambiente em que tem mais instabilidade, essa mudança que muitas vezes a gente planeja tem como é, 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 base algumas informações, algumas condições que de repente mudaram. Então, esse planejamento de mudança ele não consegue ser tão detalhado e, ao mesmo tempo, ele precisa ser revisado durante a sua execução. Né? É mais ou menos como se a gente tivesse que trocar o pneu do carro com ele andando. Né? Então, é um pouco aí a ideia de planejamento. E aí a gente precisa, no planejamento, primeiro, desenvolver essa mentalidade de futuro, desenvolver um conjunto de competências, um desenho de competências que faça com que a gente consiga buscar formar um time para fazer isso, né? Um grupo que seja responsável por liderar esse processo e ser bem transparente nesse sentido, inclusive tirando as dúvidas de qualquer pessoa que tenha dentro da organização. Uma linha direta para tirar dúvidas de processo de mudança é algo bastante interessante, né? Em uma organização. Uma transparência, comunicação é fundamental. Bom, precisa se mudar. Então, que tipo de competências são necessárias? Né, se uma organização ela precisa evoluir, ela precisa inovar, ela precisa adquirir essas competências. E competências não são adquiridas tão rapidamente. Né? Precisa se investir em pessoas, em tecnologias. Muitas vezes até é possível comprar acesso a uma tecnologia, comprar uma organização, uma empresa e aí de repente fazer uma fusão ou comprar uma empresa e absorvê-la. Então essas competências elas têm que ser desenvolvidas para que essa visão do futuro aconteça. Então, é necessário entender que competências são essas e como é que se faz isso. E aí existem dois tipos: aquelas que são competências pessoais das pessoas e aquelas que são organizacionais. Essas competências organizacionais elas são desenvolvidas ao longo do tempo. Então, por exemplo, a Apple ela é muito reconhecida pela questão do design, competência em design. Mas claro que existem designers, pessoas envolvidas no desenvolvimento de produtos, que têm suas próprias competências pessoais. Mas a empresa muitas vezes desenvolve uma metodologia, uma forma de trabalhar que vai além das pessoas, sistemas de gestão. Né? Então, estão aí as competências pessoais e organizacionais. Nesse planejamento, geralmente a gente entende que existe aí uma série de pontos que devem ser executados. Então, esse planejamento muitas vezes acontece de você ter objetivos que devem ser atingidos e para isso são desenvolvidos planos, ações estratégicas que devem ser colocadas em prática. Para que isso aconteça, é muito interessante que se busque o desenvolvimento de uh, projetos, a abordagem de projetos, é o que a gente sugere, né? O que é um projeto? É algo que tem início, meio e fim. Então, se a gente precisa desenvolver mudança dentro da organização, muitas vezes a gente tem que introduzir, vamos dizer assim, uma nova prática, a gente tem que desenvolver um novo departamento, melhorar um determinado processo, e isso tem um tempo de duração, né? Então, isso tem um início, tem um meio e um fim. Então, a ideia de gestão de projetos se insere dentro da ideia de gestão da mudança. E hoje em dia, se vai mais além. A ideia de projetos ágeis, de metodologias ágeis, para que esse desenvolvimento, essa mudança, ela aconteça da maneira mais rápida e assertiva possível.
Muito bem. E, finalmente, algo que a gente deve buscar sempre na organização, que é consolidar aqueles ganhos necessários. Então, é muito importante que aqueles ganhos, os ganhos, não aqueles somente comemorar no momento que a gente chega ao projeto final, mas aqueles ganhos intermediários. É preciso que se comemore, é preciso que se reconheça, é preciso que essas mudanças que aconteçam, elas sejam consolidadas, que não se regrida naquelas melhorias que foram desenvolvidas. Então, existe aí um importante reforço daquilo que deu certo e um importante reforço das práticas de gestão que fizeram com que esses objetivos sejam atingidos. Então, esse modelo ele tem essa ideia de 5 passos, né? Para que dessa forma a gente consiga fazer com que a gente alcance a mudança pretendida.